Estevam, obrigado. Obrigado. Boa noite, igreja. Graça e paz a todos, amém? É uma felicidade enorme estar novamente com vocês aqui. Uma bênção, né? Agradecer ao pastor Leandro pelo convite, pela lembrança. E é uma honra estar aqui. Uma igreja abençoada, uma igreja formatada e feita para a família, né? Eu estava vendo aqui, gostei da dinâmica, né? A igreja, botaram ali, é um lugar, é o seu lugar, alguma coisa assim, não é isso? Igreja, seja... Amém, amém. Aprendi agora. Na próxima eu já acerto já. Maravilha, ótima ideia, bênção de Deus. Meus irmãos, você pode abrir a sua Bíblia em Jó? Vamos falar de família? Vamos falar sobre família. E quando você achar, eu peço que você fique em pé, em reverência à palavra do Senhor. Jó, capítulo 1. Vamos ler de 1 ao 5. Jó, capítulo 1. Versículo 1 ao 5. Quem achou, diga amém. Então, vamos fazer essa leitura. Dizia assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-se 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviava e convidava as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido todos os dias dos seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez, orar pela palavra nesse momento. Pai Santo, Deus poderoso, fala conosco nessa noite, abençoa a vida desta tua igreja, e que esse momento, Deus, eu suma e desapareça, porque é o Senhor que vai falar, Deus, e não eu. Deus, que ninguém aqui nesse lugar esteja esperando algo de mim, Senhor Deus, porque eu não tenho nada a oferecer, mas esperando, Senhor, de Ti, do trono da graça, dos céus abertos, Senhor Deus, da Tua palavra, da Tua boca, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. A igreja está no tema ainda Famílias que Vencem, né? Um tema excelente, primordial, fundamental e necessário para os nossos tempos. No tempo em que a família está sendo agredida, violentada, no tempo que a família estão tentando a todo momento desestruturá-la, e não só as questões terrenas, mas também as questões espirituais. O diabo é inimigo da família, o diabo quer destruir famílias, e a intenção dele é causar um caos na nossa casa e na nossa família. Então hoje, eu quero trazer uma palavra que, ainda que nós estejamos em batalha e em guerra da nossa família, quero dizer uma coisa para vocês: não desista da sua família, não desista. A nossa família vai estar em guerra, vai estar em batalha, vai estar em luta, mas nunca desista. E para fortalecer essa ideia, quero trazer algumas lições sobre a vida de Jó, que aconteceu com a sua casa e aconteceu com a sua família. Eu queria que você ficasse com a Bíblia aberta para a gente poder já ir acompanhando. Não perca o texto de vista de forma alguma, para que você entenda e saiba que essa palavra que Deus separou para nós nessa noite é uma palavra fundamental aos nossos corações. Meus irmãos, para a gente poder entender essas lições, aí no livro de Jó, no capítulo 1,
Primeiro temos que fazer um raio-x da família de Jó. Você olha, por exemplo, no versículo 1, ele era um líder espiritual. O versículo 1 e o versículo 8, Deus, ele dá detalhes do currículo de Jó. O próprio Deus dá detalhes do currículo de Jó. Primeira coisa que ele diz é que ele era íntegro. Você sabe o que é integridade? Integridade é aquilo que você faz quando está sozinho. Depois ele diz que Jó era reto. Você sabe o que é ser um homem reto? É aquilo que ele faz em público. Depois Deus diz que Jó era temente. Você sabe o que era temente? É aquilo que ele faz para Deus. E em quarta coisa diz que ele se desviava do mal. Se desviar do mal era aquilo que ele não fazia. Então íntegro é o que ele faz sozinho, quando ninguém vê. Reto é o que ele faz diante das pessoas. Temente é o que ele faz para Deus. E se desviava do mal era o que ele não fazia. Jó era um homem íntegro, líder espiritual. Era o esteio da casa, referência, exemplo. A família de Jó seguia a Deus por causa de Jó. Era uma referência. Era um homem inspirador. Era um homem reto. Traria prazer. Jó era um testemunho vivo de Deus. Meus irmãos, a primeira coisa que nós devemos fazer para proteger a nossa família é que alguém carregue a família nas costas. Alguém que se coloque na brecha. Alguém que ore. Alguém que interceda. Alguém que assuma a responsabilidade. Só que para você fazer isso, você precisa ser íntegro, reto, temente e se desviar do mal. Muitas lideranças falham hoje dentro da família porque não tem esse currículo. Porque não tem a vida transformada, porque não tem a mente de Cristo, não tem o coração de Deus, não tem o Espírito Santo. Uma liderança para um mau homem, uma má mulher, vai trazer uma derrubada na família. Não basta apenas liderar, precisa ser exemplo. Não basta apenas estar à frente, precisa puxar todo mundo. Não basta apenas dizer, precisa mostrar. Então a liderança espiritual de Jó era o que carregava e trazia e testemunhava para a sua família. O meu pai, ele não é convertido ao Evangelho, mas ele conheceu toda a minha história de conversão, tudinho. E é interessante que ele não gosta de igreja, ele não gosta desse negócio de evangelho, e toda referência que ele tem, por exemplo, de pastor, são referências ruins. Às vezes, quando a gente está passeando de carro e ele fala, tu viu o que aquele pastor fez? Tu viu o que aquele pastor fez? Ele só pega os piores exemplos para tentar denegrir de alguma forma a igreja. Só os piores exemplos. Só que quando eu me converti e virei pastor, parece que foi mudou o chip na cabeça dele, porque assim, enquanto eu não era convertido, enquanto eu era ímpio, era um prazer falar mal de pastor. Só que quando eu me torno pastor, parece que deu um choque nele, um freio nele, e não só porque eu sou filho dele, mas porque ele viu a mudança na minha vida. Se eu fosse só filho dele, mas eu continuasse do mesmo jeito, ele ia continuar dando o mesmo testemunho, e ainda seria impulsionado, porque assim ele fala assim, olha, eu conheço vários pastores ruins de exemplo, e eu tenho um filho também que virou pastor e continuou um péssimo exemplo, então fechou a conta, nenhum pastor presta. E aí ele, com a minha conversão, ele muda de um pouco assim de opinião, muda um pouco assim de sentido, e eu me lembro que toda vez que ele me apresenta para alguém, ele fala assim, olha, esse aqui é meu filho, Felipe, é pastor Batista. Aí vai de novo, a gente vai conhecer uma outra pessoa, esse aqui é meu filho, pastor Batista. Eu fico até constrangido, porque às vezes para algumas pessoas isso é irrelevante, né? Esse aqui é meu filho, né? Tá ótimo, tá? E aí chega, ele tem acesso ao prefeito anterior, né? E ele me apresentou, e aí eu cheguei, conheci o prefeito de Belém. Olha, prefeito, esse aqui é meu filho, ele é pastor Batista. Nada a ver, sabe? Eu fico assim, constrangido totalmente, porque o testemunho da minha mudança, eu andava com ele, eu caminhava com ele, eu saía para as festas com ele, a gente fazia tudo junto, e de repente quando ele viu que de fato a minha vida mudou, para ele é um prazer me apresentar para as pessoas, de fato eu sou um testemunho para a vida dele, amém, irmãos? Então, a gente tem que entender que a gente precisa ser esse testemunho, que as pessoas tenham o prazer de falar de você.
Olha, você não conhece esse cara, mas eu conheci o passado dele, eu sei como ele é, eu sei como ele era. É um homem transformado. Então Jó, de fato, ele era um testemunho. Eu me lembro que uma vez, um amigo meu, lá de trás, dos tempos daí, né, que o diabo maltratava a gente, e aí eu passei muito tempo sem ver ele, acho em torno de uns 20 anos. E aí quando eu vi ele, né, me apresentaram, aí ele falou assim, olha, esse aqui é o Felipe. Agora ele é crente, virou pastor batista. Aí ele cruzou o braço assim, ficou assim olhando. Aí ele ficava olhando os pés e a cabeça assim. O Felipe, aquele... Sim, esse aí, agora ele é pastor. E ele ficou incrédulo assim, como, cara? Porque quem me conheceu há 20 anos atrás não apostava nada numa mudança de vida. Ele falava, esse aí é um caso totalmente perdido. Então as pessoas precisam se surpreender com a sua transformação. Não só as pessoas de fora, mas principalmente a sua família, porque é ela que vai testemunhar da sua vida para as outras pessoas. Amém, irmãos? Segunda coisa, prosperidade. Ele, no versículo 3, diz que Jó não era rico. Jó não era só rico, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Na época, o mundo era só por um lado, vocês sabem disso, né? O Ocidente foi descoberto depois de muito tempo. E aí, depois que o Oriente é formado, a Bíblia faz questão de informar que ele não era só apenas rico, mas ele era o homem mais rico do Oriente. E com essas informações, era o homem mais rico do mundo, na verdade, naquela época. Se ele estivesse hoje, se Jó estivesse hoje conosco, ele seria líder da revista Forbes como o homem mais rico do mundo. Ele seria. E aí eu tenho duas provas em relação à prosperidade de Jó. Primeiro, Jó é a grande prova que você pode ter recursos e ser temente a Deus. Jó é a grande prova que você pode ser rico em bens e ser honesto, ser reto, ser íntegro a Deus. Porque na verdade, meu irmão, o problema não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter você. O problema não é o dinheiro. 1 Timóteo 6,10. Primeiro o problema é o amor ao dinheiro. O problema não é quando o dinheiro é servo. O problema é quando o dinheiro é patrão, quando ele começa a mandar. Então, a prosperidade de Jó, ainda que ele tivesse todas essas coisas, ele não tinha apenas dinheiro, mas ele tinha comunhão na sua casa. No versículo 4 diz que havia comunhão entre os filhos. E os filhos marcavam para sempre ter um banquete. Ele conseguia juntar a família dele. Meu irmão, tem gente que tem todo o dinheiro juntado no banco, mas não consegue juntar a família para almoçar. Não consegue juntar a família num domingo para jantar. Então, quando nós falamos de Jó, não foque apenas no dinheiro, porque Jó não tinha apenas dinheiro. Ele tinha os filhos, ele tinha comunhão, ele tinha prazer, os filhos eram crentes, ele santificava os filhos de madrugada. Então Jó, a prosperidade é muito maior do que o dinheiro. E às vezes nós somos prósperos sem ter dinheiro. Você sabia disso? Nós às vezes somos mais felizes que muitos ricos por aí. Uma irmã trabalha ali uma irmã lá da PIB, trabalha na BR, eu não sei se você sabe, uma loja que vende fogos de artifício na BR, próximo já ao viaduto. Né? Eu só me esqueci o nome. Eu tenho uma ovelha que trabalha lá. E ela trabalha há muito tempo lá. E ela é a única que tem acesso à conta bancária do patrão dela. É a única. Ela que faz Pix, ela que recebe pagamento. E ela falava assim para mim, a gente conversando assim, né, na brincadeira. E eu falei, irmã, como é que está a conta aí? Essa só está estribada aí, né? Eu brincando com ela, né? Ela com a conta da empresa. Ela falou, pastor, hoje a gente fez 1 milhão. Hoje. Só hoje. Só hoje, na conta do patrão. A gente fez 1 milhão hoje, só com venda. Em julho, eles fazem em torno de 5, 4, muito dinheiro, irmão. Empresas como prefeituras do Pará todo compram com ele, né? E aí, uma vez ela cantando louvor no escritório dela, adorando, né? Ele chegou assim com ela e falou assim, eu queria essa sua felicidade. Ele falou. Um homem que deve ser o homem mais rico do Pará, ou um dos mais ricos do Brasil, falou para uma serva de Deus, que recebe um salário mínimo, eu queria
ter essa alegria que você tem. Ela contando para mim. Meu irmão, prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é você ter paz, com dinheiro, sem dinheiro, você ter a sua família. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu não sei se você viu o testemunho do dono da Safra, que morreu de Covid. A filha dele falando, um dos homens mais ricos do Brasil, eu acho que na época ele era o homem mais rico do Brasil, a filha falando assim, que o meu pai tem todo o dinheiro do mundo, mas morreu por uma coisa que, de graça, o ar, falta de ar. Tinha todo o dinheiro, mas não podia comprar ar, que é de graça, que nós respiramos. Então, meus irmãos, prosperidade, Jó tinha de fato muitas riquezas, mas não era a riqueza que trazia felicidade para Jó. Isso a gente vai ver um pouco mais na frente. Terceira coisa, meus irmãos, olha a intercessão de Jó no versículo 5. Quando terminava a festa, quando seus filhos iam para casa, Jó intercedia por eles. Jó não orava porque os filhos desviaram. Muita gente faz isso. Às vezes o filho está crente, está na igreja, né? Está tudo certo, a gente não ora. Mas o filho deu um pulo para o mundo, agora campanha de oração, jejum pelo meu filho, porque, na verdade, meus irmãos, Jó traz uma lição muito importante para nós. Você não tem que orar pelos seus filhos quando eles saem. Você não tem que orar pelo seu marido quando ele pula fora da igreja, quando a esposa pula fora da igreja. Nós temos que aprender a orar pela nossa família enquanto nós estamos aqui, dentro da igreja. Jó não orava porque os filhos desviaram. Ele fala assim, porque ele fazia o sacrifício de madrugada, porventura, caso os meus filhos tenham pecado e blasfemado com o Senhor. Porventura. Jó antecipou as coisas. Jó era um intercessor. Intercede pela sua família. Tem que ter alguém que se coloque na brecha, irmãos. Tem que ter alguém que dobre os joelhos, interceda pela família e bloqueie e blinde a família de todas as setas do maligno. Todas. Precisa ter alguém. Muitas famílias hoje, de fato, estão orando, gastando todas as balas que têm orando por famílias, por irmãos que foram sair da igreja, mas não gastaram uma espoleta quando o filho estava aqui, louvando, cantando, pregando. Temos que gastar nossas balas enquanto nossos filhos estão aqui, irmão. Tem que blindar. É mais fácil blindar do que puxar de volta. Você não pode desistir da sua família de forma alguma, meus irmãos. Nós precisamos orar e interceder pela nossa família. Eu fui nessas andanças aí pregando em algumas igrejas. Eu conheci uma irmã que ela testemunhou para mim. Ela falou assim: pastor, deixa eu casei com meu marido ímpio. Eu casei. Muitos disseram assim que era uma loucura. Ela sempre foi da igreja, uma mulher intercessora, uma mulher que gostava de estar envolvida. Só que aí, numa situação dela, ela casou com um ímpio. E todo mundo na igreja questionou, e de fato, né, a gente vai questionar certas situações. E ela ficava sempre orando pelo marido, sempre: converte, Senhor, converte, converte. Só que ela percebeu que um certo tempo a oração dela começou a ficar mecânica. E às vezes ela começava a orar e já não orava hoje, já passava um tempo, não orava mais. E ela começou a afinar, começou a secar, começou a perder a vontade de orar pelo marido. E um dia ela sentiu de Deus falar assim: eu preciso fazer algo diferente por ele. Eu preciso fazer algo que eu nunca fiz. Eu sentado na mesa, tomando um café com ela e ela falando para mim. Ela falou assim: pastor, eu resolvi fazer um jejum e oração de 100 dias pelo meu marido. 100 dias. Desde o primeiro dia até o 100º dia, eu só tinha um propósito de oração. Era o meu marido. E aí eu comecei a dobrar os joelhos, comecei a fazer jejum e oração, e ela falou que no 100º dia, cai num domingo, ela leva ele para a igreja, o pastor prega a mensagem, e ele é o único que vem à frente, através do apelo, para aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Eu conheci esse homem, um homem mudado, transformado. Meu irmão, a intercessão dentro da família não é opcional, é fundamental. Fundamental. Diante disso, meus irmãos, a família de Jó, ela era uma família exemplar, tinha um líder, de fato, era a bênção de Deus. Só que toda família que é de Deus
ainda que ela seja abençoada, ela passa por crises. Passa. A família de Jó, exemplar, perfeita, maravilhosa, testemunho, mas entrou em crise. Entrou em crise. Meu irmão, nossas famílias passam por lutas, nem tudo é flores. As coisas acontecem conosco. A pergunta é, o que fazer agora, quando as nossas famílias entram em crise? Veja comigo, versículo 6 a 12, ele diz o seguinte, que Satanás agora começa, do versículo 6 ao 12, Satanás começa agora a tentar ali uma dinâmica para pegar Jó. E ele, que anda vagueando pela terra, tentou uma estratégia sorrateira de colocar Jó contra Deus. Ele conhece Jó, ele sabe quem é, insinuando que Jó servia a Deus por causa do dinheiro. Lembra que eu falei para vocês segurar essa informação do dinheiro? Que às vezes achavam que Jó servia a Deus por causa que ele tinha muito dinheiro? Não. E Satanás também pensou do mesmo jeito. Ele insinua a Deus. Ele te serve à toa? Olha só essas informações, 3 coisas para a gente poder aprender aqui. Olha o que Deus diz sobre Jó, versículo 8: observar-te tu, o meu servo Jó? Deus dá detalhes da vida de Jó, e Satanás já tinha esse relatório completo da vida dele. E aí Satanás poderia dizer assim, não, eu não observei não, eu não estou sabendo, quem é esse cara? Porque Deus está dando testemunho, e ele poderia falar assim, totalmente desconhecido, eu estou andando por essa terra aí, vagueando pela terra, e eu não conheço esse cara aí não. Mas ele diz assim, que esse te serve à toa? Meu irmão, Jó, Satanás já conhecia Jó. Quando Deus apresenta ele, ele já estava na lista dos mais procurados pelo diabo. Se tem uma coisa que Satanás conhece, é a dinâmica da nossa família. Ele nos conhece, ele sabe, ele conhece. Ele não conhece como Deus, mas ele conhece os nossos rastros, ele conhece o nosso currículo, ele sabe quem nós somos. Ele está à toa e olhando e esperando alguém pisar fora para ele poder pegar. Onde há uma família abençoada, aonde há uma família unida, Satanás está de olho. Toda família abençoada por Deus está na mira dele. Ele fica de olho, pronto para pegar. Ele é perigoso, ele é assassino, ele é homicida. Então todas as nossas famílias não estão imunes aos ataques de Satanás. A minha família é a sua, meus irmãos, não tem imunidade. Satanás vai atacar, Satanás vai bater na porta, ele vai tentar pular a janela, ele vai pregar uma peça, ele vai preparar um laço, tem uma seta específica para cada um de vocês. Agora, nós precisamos blindar as nossas famílias contra esses ataques. Famílias desprotegidas são pegas por Satanás. As setas deles estão apontadas para nós. Nós estamos na mira. Segunda coisa, não cercar-te tu de bens ele e a sua casa, versículo 10. Diabo chega à segunda conclusão. Ele chega assim e diz assim, tu também não cercaste ele de bênçãos? Não cercaste? Satanás é um anjo caído, mas ele não é burro. Ele sabe que a fonte da felicidade, da prosperidade, vem de quem? Vem de Deus. Ele não diz assim, ele foi à toa que ele conseguiu todo esse dinheiro, vendendo as suas jumentas, vendendo os seus bois, agariando aí, vendendo a juros, para ele ganhar dinheiro, não foi à toa, não. Ele diz assim, tu não cercar-te ele de bênçãos? Então Satanás sabe que a fonte da prosperidade, da felicidade, da bênção é o nosso Deus. É uma pena que muitos estão aí fora, não sabem disso, porque acham que podem buscar felicidade sem Deus. Deus não é uma opção de felicidade, Deus é a única opção de felicidade, é a única. Onde você encontra felicidade sem Deus? Aonde você vai abraçar prosperidade sem Deus?
Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas sem Deus, isso é troféu de palha, medalha de lata, não serve de nada. Se você for olhar hoje, os altos índices de suicídio são nos países mais ricos, com destaque para a Suécia e para a Finlândia, onde o desemprego é quase zero, onde quase não existe classe C de status social. E é ali o maior índice de suicídio. Meu irmão, Deus precisa estar na nossa família, porque Ele é a única fonte de felicidade. Nós não estamos buscando felicidade sem Deus, estamos buscando Deus para encontrar felicidade. Amém, irmãos? Terceira coisa, Satanás, o inimigo da família, ele observa a nossa família, ele faz conclusões sobre a nossa família, e ele diz assim, agora Deus falando, tudo que está na tua mão, tudo que tem está na tua mão, só não atenta contra ele. Versículo 12. A boa notícia, que agora Deus permite, e você deve falar assim, meu Deus, que notícia é essa, né? Deus permite que Satanás toque na nossa família, que ele avance, que ele arrombe as portas, que ele pule as janelas, que ele pregue peças. Mas, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Lutero diz que Satanás é como um cão com a sua coleira nas mãos de Deus. Satanás não pode arredar 1 centímetro contra a nossa família, a não ser que Deus permita. Tudo está no controle de Deus, irmãos. Até também o espaço, os limites de Satanás. Satanás não tem mais poder do que o nosso Deus. Ainda que ele invada, ainda que ele entre, ainda que ele tente causar problema na nossa família, mas eu digo uma coisa para vocês, está tudo no controle de Deus. Tudo. E Deus pode dar uma reviravolta em tudo isso. Satanás não pode fazer absolutamente nada. O diabo sabe que ele é limitado. Satanás pode ter bagunçado a nossa casa. Satanás pode ter deixado a nossa família em crise. E hoje muitas famílias estão em crise, porque Satanás pulou essa janela e bagunçou tudo. Mas Deus está no controle de tudo. Eu sei que é uma palavra, essa palavra que eu estou dando para vocês, às vezes entra quadrado no nosso ouvido. Pastor, o senhor não sabe como está em casa. O senhor não sabe o que está acontecendo em casa. Você não sabe há quanto tempo a minha casa está assim. Muitos podem estar pensando isso. E você vem falar para mim que Deus está no controle de tudo? Meu irmão, eu nunca vi. Eu estou há 14 anos nessa caminhada. Já estou há 6 anos como pastor. Já cuidei de 2 igrejas. Estou na 3ª igreja cuidando. Eu nunca vi, escute isso que eu vou falar para vocês, uma família em crise, no caos, no furacão, que se junte sinceramente para buscar a Deus e Deus não dê o livramento. Eu nunca vi. Toda família que busca a Deus sinceramente, ainda que ela esteja no olho do furacão, Deus vai trazer a providência e a salvação e a libertação dessa família. Por quê? Porque Ele está no controle de tudo. Eu não sei se vocês conhecem a história daquela senhorazinha que manda uma mensagem no rádio. Vocês já ouviram essa história? Manda uma mensagem no rádio e o dono da rádio era ateu. E ela fala assim, começam a abrir um espaço, e aí chega a hora da senhora e fala assim, eu queria que vocês orassem por mim, porque eu estou passando uma dificuldade imensa, não tem comida aqui em casa. E aí eu quero mandar essa mensagem, né, que orem por mim, que alguém possa me abençoar. Aí o ateu vendo isso, né, aí falou assim, eu vou pregar uma peça com essa jovem, com essa mulher. Aí ele reúne seus funcionários, fala assim, vão no supermercado e gastem
comprem o que tiver lá, gastem todo o dinheiro que eu vou mandar para vocês, levem para essa senhora. Quando vocês entregarem para ela, vocês vão falar assim: olha, quem mandou isso aqui foi o diabo. E aí, eles fazem o que o chefe mandou, compram tudo, gastam todo o dinheiro do patrão, levam as compras, batem na casa da senhora, aí a senhora vê aquelas compras assim, ó, meu Deus, ela já ficou assim, glória a Deus, que maravilha, que bênção, e já não deu nem muita atenção para os funcionários, já foi guardando na despensa, já foi já botando ali, glorificando a Deus, e eles agoniados, um olhando para a cara do outro. Aí um tomou coragem e falou assim: senhora, a senhora não vai perguntar quem foi que mandou? Aí ela diz assim: não, meu filho, quando Deus manda, até o diabo obedece. Meu irmão, Deus está no controle de tudo. Terceira coisa, meus irmãos, versículo 13 ao versículo 22, a família de Jó, agora, Satanás atacando, entra numa crise gigante. Olhem, no versículo 13 ao 17, Jó, o homem mais rico do mundo, entra em falência. O homem mais rico do Oriente agora não tem 1 centavo. E é interessante que Satanás usou o argumento: ele te serve à toa, porque tu encheu ele de bens, então tu vai lá e toca nele. Primeira coisa que ele toca, ao invés de tocar no corpo, ao invés de tocar na esposa, ao invés de tocar nos filhos, não. Ele vai no primeiro argumento que ele usou lá na frente: ele te serve por causa do dinheiro. Então a primeira coisa que eu vou fazer é mexer no bolso dele. Deixa Jó falido, sem 1 centavo. E Jó, sem dinheiro, Jó, totalmente quebrado, ele fica totalmente às margens da sociedade. Ele sai do topo da classe A e vira praticamente um mendigo. Segunda coisa, versículo 18 e 19, a morte dos filhos. Satanás, não satisfeito em tirar os bens, ele também tira os filhos. A ordem natural das coisas é os filhos enterrar os pais. É a ordem natural. E Jó teve a horrenda experiência de enterrar um filho. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu também não tive e espero não ter. Tenho 3 filhos, mas eu já fiz velório de gente enterrando filho. É horrível. É uma dor que você não consegue medir, irmão. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Jó não enterrou um filho. Jó enterrou 10 filhos no mesmo dia. Enterrar um filho é uma dor fora da curva, sem medidas. Imagina enterrar 10, 7 homens e 3 mulheres no mesmo dia. Meu irmão, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem de nós permaneceria crente se Deus permitisse tomar o teu filho? Meu irmão, essa pergunta incomoda o nosso coração e até o meu. Aonde nós estaríamos se Deus permitisse isso acontecer? Jó blasfemou? Jó jogou tudo para o alto e disse que não quer mais nada? Não. Versículo 20, ele rasga o seu manto, raspa a sua cabeça, e o texto diz que ele, sem manto, careca, olhou para o céu e adorou ao Senhor. Ele diz assim ainda: mas nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei, porque o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós temos que aprender a conviver na crise. Temos que aprender. Entrei em crise, tiraram o meu emprego, tiraram minha saúde, tiraram isso, tiraram aquilo. Meu irmão, olhe para o céu e adore. Adore ao Senhor, porque o Senhor está no controle de tudo. As crises não são para revelar quem é Deus. As crises não são para revelar quem é o diabo. As crises vêm para revelar quem somos nós. Nós. As crises vêm, Deus continua do mesmo jeito. As crises vêm, o diabo continua do mesmo jeito. As crises servem para revelar quem somos nós. Quem somos nós. E aí, quando Satanás vê que Jó não caiu,
na onda dele. Ele volta agora para a cena do crime, capítulo 2, depois de ele ver que não funcionou, ele volta. Satanás, frustrado com a fidelidade de Jó, vai na presença de Deus e dá uma refinada nos argumentos. Meu irmão, olha só como Satanás é. Nós enganamos que Satanás é um cara desatualizado, que usa as mesmas, sabe, as mesmas flechas, as mesmas setas, os mesmos laços sempre. Não, meu irmão. Ele vai lá, não deu certo, ele vai para o seu escritório de busca e apreensão dos crentes, e ele refina os argumentos, ele aperta mais a corda, e ele vai com o laço mais apertado para pegar você. Satanás não é um ser desatualizado. Satanás, ele aprimora suas estratégias. Todo dia ele tem uma ideia nova. Se ele for para a direita e a porta estiver fechada, ele vai pela esquerda. Ele é perigoso. E aí, com essa segunda permissão de Deus, Jó agora vai armado até os dentes. Ele lança sobre Jó toda a sua fúria e toca no seu corpo. E o texto diz que Jó tinha feridas da cabeça até a planta dos pés, ao ponto de pegar cacos de telha para se raspar, para te raspar aquela pele podre, morta e apodrecida. Meu irmão, Satanás tocou nos seus bens, tocou nos seus filhos, e Satanás agora toca na sua vida. Meu irmão, aquele dia, o texto diz que Jó permaneceu fiel, mas ele, do seu coração bradou, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Meu irmão, quando nós estamos em crise, não significa que você não vai ficar triste. Não significa. Às vezes eu falo algumas coisas aqui e as pessoas acham que é impossível chegar a um certo nível. O pastor acabou de falar que estiver no olho do furacão e vamos olhar para o céu e vamos adorar. Não significa que você vai estar sempre bem. Nós somos limitados, a nossa estrutura é falha. Às vezes nós desanimamos, ficamos tristes. E Jó, o homem mais temente da sua época, também ficou, ao ponto de amaldiçoar o dia do seu nascimento. Isso acontece comigo, com você. Você acha que eu sempre estou bem? Você acha que eu sempre estou numa temperatura elevada? Meu irmão, eu sou homem como você, você é mulher, todos somos humanos, somos limitados. Tem hora que tem um disjuntor na nossa cabeça que a gente fica triste, fica sem direção, fica desanimado, chora o dia todo. Ou isso só acontece comigo? Acontece comigo, com você. Mas isso não significa que vá tirar a nossa adoração do nosso coração. Quem está entendendo, diga amém. Você pode? Pode, acontece e vai acontecer. Vai acontecer. Mas isso não pode tirar a tua fé. Satanás tirou os bens, Satanás tirou o filho, Satanás tirou a saúde, mas não tirou a fé. Você perde a batalha não quando perde bens, você perde a batalha quando perde a fé. Quando perde a fé. E aí, agora, quando Jó achava que já tinha tudo acabado, que não tinha mais como piorar, Satanás toca no casamento dele. E aí, quando aquela mulher vê Jó daquele jeito, se rapando com caco de telha, com o corpo todo estragado, cheio de lepra, sem filhos, sem dinheiro, ela olha para Jó e diz assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. É interessante essa frase dela, porque quando ela fala isso, ela diz: amaldiçoa o teu Deus, não o meu. Não o meu, o teu Deus. Você era fiel, eu não sou. Esse Deus é teu, não é meu. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ela aposta toda a fé. A sua identidade e a sua personalidade foi revelada através da crise. A crise revelou a identidade de Jó, um homem fiel. E a crise revelou a identidade da sua esposa, uma mulher apóstata, que abandonou a fé. E é interessante que Jó, com seu casamento totalmente destruído, ele olha e chama sua mulher de louca, dizendo que se Deus tirou, se Deus deu, Ele também pode tirar.
Ele não concordou com a apostasia da esposa. Muitas famílias entram em crise porque concordam com certas coisas erradas no nosso meio, na nossa família. Ah, pastor, o meu casamento está em crise. Mas aí quando a gente vai averiguar, a esposa concorda com certos pecados do marido, para não ter briga. Já ouvi muito isso, amigo, em gabinete pastoral. Pastor, eu pego o celular do meu marido e eu vejo cada porcaria. Eu falei, irmão, por que a senhora não repreende seu marido? Não, porque eu não quero briga. Não quero briga. Meu irmão, você pode até não ter briga, mas também não tem casamento. Não tem casamento. Tem hora, meu irmão, que você tem que puxar o pau da barraca, chutar o balde. Não concordo com esse pecado. Eu me lembro de um testemunho que um homem, ele, dentro da igreja, começou a convidar a sua esposa para fazer umas coisas estranhas, para apimentar o relacionamento. E aí ela procurou o pastor, conversou com ele, deu o testemunho, falou assim, pastor, meu marido quer fazer isso, eu não concordo, eu estou numa situação muito difícil. E o pastor falou assim, é melhor a senhora começar a interceder por esse marido. A senhora quer continuar com ele? Não, eu não quero continuar com isso. E aí ele falava assim, então a senhora precisa orar e interceder por ele. Mas se não der nada certo, pastor, se as coisas não funcionarem, se eu orar todo dia e as coisas não acontecerem e ele continuar com esse negócio, então separe-se do seu marido, porque é melhor a senhora ser uma divorciada do que uma prostituta. E ela falou assim, mas eu vou continuar orando por ele, intercedendo por ele. Ela começou a orar por esse homem. 6 meses depois, ele encontra essa mulher novamente. Ela falou assim, pastor, eu cheguei em casa, repreendi meu marido, falei da palavra de Deus para ele, e hoje o meu marido se converteu e é uma bênção na minha vida. Meu irmão, enquanto você aceitar o pecado dos outros, ele nunca vai ser curado. Nunca. Vá lá para o capítulo 42 de Jó. Deus deu novos bens, deu nova família, novos filhos. Deus deu uma vida nova para ele, mas a mulher não. Não deu outra mulher. A mulher de Jó foi restaurada. Por quê? Porque no dia que ela apostatou, louca, eu não vou concordar contigo. Não concordo com o teu pecado. Nós precisamos repreender e tirar o pecado do nosso meio para que a nossa família seja abençoada em nome de Jesus. Amém, irmãos? No capítulo 38 ao 42, você não precisa abrir. Os amigos de Jó pioram a situação dele. Quando Jó já estava todo baqueado, agora entra os amigos de Jó. Veja que ele foi atacado em 4 áreas: financeiro, saúde, casamento e filhos. E tem uma quinta, o seu relacionamento, suas amizades. E os 3 amigos de Jó vieram com a intenção de chorar e consolar. Só que eles passaram 33 capítulos dos 42 do livro de Jó, falando, Jó, tu está assim porque pecou. Jó, tu está assim porque deve ter algum adultério no meio. Eles chegaram a cogitar que Jó ficou rico porque estava roubando. Então, quando ele estava naquele leito quase morte, os amigos de Jó chegaram e tentaram quebrar Jó no meio. E aí Jó, naquele desespero, já naquela angústia, ele faz 16 perguntas para Deus e 34 queixas. E o que acontece? Deus em silêncio. Quando ele faz as queixas para Deus, Deus responde para ele um sonoro silêncio. Um sonoro silêncio. Irmãos, Deus não é obrigado a responder queixas. Muita gente não está tendo oração respondida porque não é oração, são queixas, reclamações, murmurações. Quando você transformar essa oração, que você acha que é oração e na verdade não é oração, é reclamação, é queixa, é murmuração. Quando você transformar em oração, quando você falar com Deus sinceramente, Ele vai te responder. Quando pararmos de reclamar, Deus cortará o seu silêncio.
Quando Jó parou de reclamar, se queixar, 34 queixas, Deus rompe o silêncio e ele começa a falar. E diante das 16 perguntas de Jó e 34 queixas que ele faz a Jó, Deus traz para ele agora, confronta ele com 70 perguntas retóricas. Onde tu estava quando eu coloquei o firmamento da terra? Onde tu estava quando eu coloquei limites aos mares? Aonde tu estavas quando eu coloquei as estrelas no firmamento e todas elas têm o seu nome e não há nenhuma delas que eu chame que não venha a mim? Onde tu estavas, Jó? E Deus vai fazendo as 70 perguntas, uma atrás da outra, e Jó vai apequenando, afinando diante de Deus. Porque quando nós estamos reclamando, o peito está tufado, mas quando Deus dá a devolutiva, pega a gente de jeito, Ele quebra a gente no meio. Meu irmão, quando Deus coloca Jó no seu lugar, quando Jó reconhece a majestade de Deus, Jó chega a 3 conclusões e é que eu encerro. 3 conclusões. Se você não atentou no que eu falei durante todo esse tempo, atente para essas 3 conclusões, porque essas 3 conclusões podem salvar a tua vida, salvar a tua família, salvar a tua casa. Veja, isso no capítulo 42, versículo 2, diz assim: eu sei que tudo podes, Jó falando. Jó cansado de batalhas, quase desistindo da família, fraco, mas ele olha para Deus e traz uma revelação do conhecimento que ele tem de Deus. Eu sei que tudo tu podes. Meu irmão, o segredo da restauração e o avivamento da nossa família quando está em crise é o quanto você conhece de Deus. É o quanto você conhece de Deus. Tem coisas que acontecem na nossa vida, meu irmão, que a gente não precisa nem falar. Eu estou passando por essa situação, não estou sim, mas eu sei que Deus tudo pode. A resposta está na ponta da nossa língua. Meu irmão, o negócio está quebrado, está um caos, está uma situação. Aí alguém vem perguntar o que está acontecendo. Não, está acontecendo isso. Mas uma coisa eu sei que Deus pode todas as coisas. Quanto mais você conhece de Deus, mais seguro você fica no meio da tempestade. Mais seguro você fica. Jó estava seguro. Jó estava pegando na mão de Deus e sabendo que Deus iria se manifestar. Tanto que ele fala, que ele diz assim, que eu sei que o meu Redentor vive, e ainda nessa terra ele irá de se manifestar. Jó conhecia Deus, conhecia o Deus que tinha. Você precisa conhecer o Deus que você serve. Não se desespere. Ao invés de olhar para os lados, você olha para o alto, olha para Deus. Na parte B diz assim: e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Eu me lembro que, quem conhece Cutijuba aqui? Cutijuba, quem já atravessou ali do Popopô ali, né? Hoje eu não sei como é que é, mas antigamente, meu irmão, a gente atravessava num Popopô, a água batia bem aqui na... Sabe, eu ficava mais olhando para ver se a água ia entrar ou admirar a paisagem, o negócio era tão difícil. E lá eu aprendi a jogar xadrez, em Cutijuba, com 12 anos de idade. E eu me lembro que o meu professor me ensinando, e aí a gente jogando lá, ele mexia umas pedras que na minha cabeça não tinha nada a ver. Eu falei, está falando besteira aqui, vou pegar ele. Aí eu ficava ali naquela minha confiança, ele mexendo. Quando do nada, quem sabe jogar xadrez aqui? Xadrez, né? Quem sabe vai entender. Quando do nada, meu irmão, ele mexia uma peça, checkmate, acabou o jogo. As pedras que ele mexia, eu não estava entendendo. Mas na cabeça dele, os planos que ele estava fazendo eram planos para terminar o jogo. Meu irmão, as coisas estão acontecendo na nossa vida, é Deus movendo as pedras. Ele está colocando cada peça. Se você olhar a circunstância, você não vai entender o jogo. Você não vai entender. Mas Deus está mexendo as pedras de uma forma que no final Ele vai trazer a vitória para a nossa família. Você não precisa entender o processo. Você apenas precisa ter fé dentro do processo.
Eu sei que os teus planos não podem ser frustrados. Eu achava que Deus ia por aqui, mas é por aqui que Ele vai. E é esse caminho aqui que eu sei, que ainda que eu não entenda, ainda que eu acho que não é esse caminho, mas Deus no final, os planos dele não podem ser frustrados. E o versículo 5 diz assim: antes eu ouvi com os meus ouvidos, mas agora os meus olhos o quê? Te veem. Irmão, esse texto, quando eu li, eu fiquei assim: como é que o homem mais piedoso do mundo, naquela época, pode dizer assim: antes os meus ouvidos te ouviam, mas hoje os meus olhos te veem? Ele está falando assim: antes eu te conhecia, de ouvir, de falar, mas hoje eu consigo te ver. Como é que o homem mais piedoso do mundo fala isso? Irmão, a pergunta que eu quero dizer para vocês: você conhece a Deus? Ele vai te surpreender. Ele vai. Jó teve uma nova experiência com Deus. Sabe, irmãos, esse caos que está acontecendo às vezes na nossa família, essa dificuldade toda, no final, você vai ver um livramento tão grande na sua vida, que você vai falar assim: Deus me surpreendeu. Antes eu tinha visto Deus fazer de um jeito, mas hoje eu vejo Ele fazendo de outro. Deus vai te surpreender. O caminho que você acha que Ele vem não é esse. Ele vem pelo um caminho que você vai olhar com seus olhos e vai falar assim: de fato, Deus é poderoso e me surpreendeu. Meu irmão, 3 conclusões para a sua família ser restaurada: conheça a Deus, confie nos seus planos e tenha uma nova experiência com Ele. Quem entendeu, diga amém. Fica de pé e vamos orar nesse momento. Maravilhoso Deus Todo-Poderoso, eu quero te pedir, Senhor Deus, por essas famílias hoje. Quero te pedir por essa igreja. Visita nessa noite essas casas. Pai Santo, a tua igreja que está aqui nessa noite, todos nós estamos reunidos nessa igreja, mas o Senhor conhece o endereço de cada um, conhece a casa, conhece o lugar. E o Senhor nessa noite visite a tua igreja, e que as casas que podem estar em caos, um furacão, desordenada, o Senhor coloque tudo no lugar para a tua glória, Senhor. O Senhor é o Deus da família, e é Ele que guarda, sustenta, governa e protege a nossa casa. Que possamos confiar em Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.